Olá pessoal, hoje na reunião a gente vai falar sobre um artigo muito interessante sobre colesteatoma, em que avalia-se quanto que é de risco de haver uma relação com hereditariedade. Vamos lá! Então vamos falar hoje de colesteatoma de orelha média. É uma doença do ouvido, né? Que acomete 6 a 9 indivíduos a cada 100 mil habitantes, uma doença relativamente rara e ocasionada por uma retração da membrana timpânica ou por um quadro congênito ou uma perfuração que ocorre o acúmulo de queratina. Então, esse acúmulo gera um processo expansivo, degenerativo, inflamatório, que pode ocasionar com destruição de tecidos, destruição óssea, destruição de nervos, causando alteração na audição, alteração no paladar, alteração no equilíbrio e mesmo diminuição da mobilidade facial. O tratamento padrão desse tipo de problema é a cirurgia, porque se não for realizada, pode eventualmente complicar com trombose de seio, meningite e abscesso cerebral. Acredita-se que seja uma doença não hereditária, mas o que é interessante é que a gente vê no nosso dia a dia uma presença de história familiar. Então, esse grupo da Suécia publicou no JAMA em maio de 2023 um artigo muito interessante que é o risco do colesteatoma em indivíduos com parente de primeiro grau com a doença, tratados cirurgicamente. Como é uma doença cirúrgica, na Suécia eles têm um controle nacional dos procedimentos realizados, eles conseguiram avaliar todos os pacientes com colesteatoma do país. Então eles fizeram um estudo de 1987 a 2018, avaliando esses pacientes que deram aproximadamente 10 mil pacientes tratados cirurgicamente no período por colesteatoma e quiseram avaliar qual é o risco de algum parente deles de primeiro grau ter a doença, para avaliar uma significância de ser ou não hereditária. Mas para isso eles fizeram um grupo controle. Eles parearam com um grupo de aproximadamente 20 mil indivíduos que não apresentavam colesteatoma, mas apresentavam aproximadamente a mesma idade, mesmo sexo, o mesmo local de habitação e também na mesma época da cirurgia que o indivíduo foi submetido. Então foi feito um pareamento desses indivíduos, os indivíduos 10 mil que tinham sido submetidos à cirurgia por colesteatoma e os 20 mil que não tinham sido submetidos, que não tinham colesteatoma e compararam os indivíduos de primeiro grau, os parentes de primeiro grau, sejam pais, filhos, sobrinhos, totalizando um total de 146 mil indivíduos e avaliaram desses parentes de primeiro grau, qual deles tinha maior risco de evoluir com colesteatoma. E foi observado que no grupo controle sem colesteatoma, 0,6% dos parentes de primeiro grau apresentaram colesteatoma, enquanto que os indivíduos tratados cirurgicamente por colesteatoma, os parentes de primeiro grau apresentavam colesteatoma em 2,2%, ou seja, era 4 vezes mais frequente o colesteatoma em indivíduos em familiares de primeiro grau dos pacientes que foram tratados cirurgicamente por colesteatoma. Interessante notar que o grupo os pacientes que tiveram mais colesteatoma eram do sexo masculino e também os pacientes que tiveram parentes tratados com colesteatoma é porque o indivíduo tratado cirurgicamente, quando ele teve o colesteatoma e foi operado, ele tinha menos de 20 anos, o diagnóstico do colesteatoma, a localização era na região apical e ou na mastoide. Esses indivíduos tinham mais chance do parente ter colesteatoma quando apresentavam essas circunstâncias. Então, para concluir, o que a gente pode inferir desse estudo? Que existe um risco aumentado, existe uma associação de indivíduos com colesteatoma, um risco do seu parente de primeiro grau apresentar. Então, provavelmente no futuro a gente vai identificar alguns genes, algumas alterações que levem a essa associação hereditária no colesteatoma.
Então fica aí mais uma observação que a gente pode usar no nosso dia a dia, nos nossos atendimentos e beneficiar muitos pacientes. Até a próxima, até semana que vem!